Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil com o ticker BBASA3, que recentemente sofreram uma queda muito expressiva após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre desse ano de 2025. A grande questão é, será que realmente essa queda representa uma oportunidade para você, investidor, ou um sinal de alerta? Então, as ações estão chegando a um nível de preço que realmente vale a pena você disponibilizar aí mais dinheiro e aportar pesado nessas ações, ou a gente deve ter cautela com tudo isso que está acontecendo. E se você chegou nesse vídeo, com certeza deve ter Banco do Brasil na carteira, ou deve estar pensando em investir em Banco do Brasil agora com essa queda mais expressiva. Então, nesse vídeo a gente vai analisar dados, vai entender o que está acontecendo com o banco, para que você possa tomar a melhor decisão para o seu portfólio e também para o seu patrimônio. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana e também deixa aquele like para ajudar o canal aqui e fortalecer também. Então vamos lá para o conteúdo do vídeo que eu vou trazer um contexto bem bacana para vocês. Então agora vamos começar aqui, gente, pelo contexto de tudo que aconteceu para que vocês possam entender. Na última sexta-feira, dia 16 de maio, as ações do Banco do Brasil despencaram quase 13% em um único dia, uma queda muito expressiva, especialmente considerando que as ações vinham de um rally de alta muito importante com bastante valorização, de mais de 125% nos últimos 3 anos. E o que vem causando a queda tão brusca das ações do Banco do Brasil? A divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 ficaram muito abaixo das expectativas do mercado, então o banco registrou um lucro líquido ajustado de mais de 7 bilhões 374 milhões de reais, representando uma queda de quase 20% em relação ao mesmo período no ano de 2024. Além disso, o banco também surpreendeu de forma negativa ao suspender projeções importantes do seu guidance, e vou colocar aqui para vocês o que significa essa palavra, para 2025. Então, especificamente, as linhas de margem financeira bruta, custo de crédito e lucro líquido. Então, isso é algo que impactou bastante. Então, eu sei que pode parecer muito complicado e difícil de entender esses termos que eu falei para vocês aqui, essas notícias, mas eu vou deixar tudo de uma forma bem simples que você vai conseguir entender também. Então, a gente vai entender primeiro dois fatores principais que pressionaram os resultados para que as ações do Banco do Brasil caíssem tanto. Então, primeiro é que a carteira de agro do Banco do Brasil, ela tem a maior exposição entre todos os grandes bancos brasileiros. Então, esse é um cenário muito desafiador para os produtores rurais, principalmente pela pressão dos preços dos grãos, o que levou ao aumento da inadimplência. E como eu vi uma entrevista da Louise Bars, que é a filha do Luiz Bars, para quem não sabe, é o maior investidor aí da Bolsa de Valores, ela mesma disse que o Banco do Brasil é mais exposto do que todos à carteira de agro. Então, a dificuldade do setor, obviamente, vai refletir mais cedo ou mais tarde. Então, isso já é esperado. Segundo ponto, gente, a resolução do CMN, tá? Que é uma norma que alterou a forma como os bancos contabilizam as provisões e reconhecem receitas. Então, com essa aplicação, o Banco do Brasil passou a contabilizar provisões no momento da originação das operações para créditos, o que antes não exigia provisionamento. Então, isso teve um impacto duplo. Cerca de 1 bilhão de reais em receitas foram reconhecidas apenas como caixa. Então, houve um aumento significativo nas provisões do banco também. Então, agora que a gente viu todo esse contexto, entendeu por que as ações estão caindo, vamos olhar hoje como está a cotação. A cotação hoje ela está na casa dos R$ 23,42, um ótimo patamar aqui. Faz tempo que eu não vejo as ações do Banco do Brasil a esse valor. Então, temos uma variação negativa nos últimos 12 meses de 6,32%. O PL da empresa está em 6,17%, o P sobre VP de 0,74%, que mostra que as ações estão com um ótimo preço, e o dividend yield é de 11,11%. E aqui, nesse gráfico, vocês conseguem ver que realmente as ações tiveram uma queda brusca e elas não param de cair. E isso a gente consegue ver nesse gráfico de 1 ano. Agora vamos passar para o gráfico de 10 anos, que é onde a gente tem mais informações, e aqui a gente consegue ver que as ações elas vêm crescendo, lógico, não de forma linear, né? As ações sobem descendo e descem subindo, enfim. Então aqui a gente consegue ver que tem uma queda bem acentuada, e em outra oportunidade que aconteceu, a mesma coisa foi em dezembro de 2024. Depois disso, a gente tem outros níveis aqui para a gente parear de queda, que chegou
chegou o preço de R$ 21. Se a empresa ainda vai continuar caindo ou não, a gente precisa acompanhar o mercado e as notícias para saber. Mas que com certeza oportunidades igual essa daqui, a gente não sabe quando vai ter novamente. E olhando aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem o preço justo do ativo segundo a fórmula de Benjamin Graham, que eu acho bem interessante. É lógico que a gente não olha somente por esse indicador, tem outros indicadores que a gente deve olhar, mas esse aqui é um bem interessante para quem está começando, eu acho bem bacana. Então, o preço atual é de R$ 23,42, como eu falei para vocês, o preço justo das ações do Banco do Brasil, isso juntando toda a questão do patrimônio e tantas outras indicadores que ela tem, seria de R$ 52,08, tá? Então, ela tem aí um potencial de valorização de quase 122%, né? É claro que se ela sair desse preço de 23 e for para 52, o que pode realmente acontecer a longo prazo. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe também a visão de 4 casas de análise que eu pesquisei essa semana e eu vou falar tudo aqui para vocês. A primeira é a BTG Pactual, que ela rebaixou recomendação de compra para neutro, afirmando que os resultados foram piores do que o temido e que a situação ainda pode piorar bastante antes de melhorar. A segunda casa de análise é a Goldman Sachs e ela manteve a recomendação neutra, mas reduziu o preço-alvo de 29 para R$ 25. Depois temos também o Bradesco, que tem, junto com a Genial Investimentos, eles rebaixaram a ação para compra de manutenção. E depois também temos a North Research, que mantém a visão construtiva ao longo prazo, mas ela alerta que o curto prazo e o médio tendem a pressionar o retorno aos acionistas. Ou seja, de acordo com essa compilação toda que eu trouxe aqui para vocês, dessas casas de análises e de outras casas também que eu vi, mas que eu não estou trazendo aqui no vídeo, de 11 casas de análise, 6 possuem recomendação para compra, 4 recomendam apenas manutenção, ou seja, você continuar aportando aos poucos, e uma só que optou pela opção de vender as ações, mostrando uma deterioração na percepção do mercado. E agora, olhando aqui para outro indicador, a gente tem o indicador do índice de Basileia, que também é bem importante. Para quem não sabe, a gente tem uma explicação aqui, ó, gente. Ele estabelece a relação entre o capital próprio do banco e as captações feitas que serão expostas ao risco de crédito. Então, esse índice de Basileia, gente, é de 15%, que quer dizer que para cada 100 empréstimos, o banco possui R$ 15 de patrimônio. Então, o Banco Central estabelece um limite mínimo de 11%. E a gente vê que o índice de Basileia do Banco do Brasil ele era bem interessante quanto à média aqui do setor, e aí depois ele vem caindo e apresentando aqui um índice negativo já em relação à média do setor. Então todas essas notícias realmente estão assustando o mercado, lembrando que o mercado ele é muito emocionado porque são feitos em sua maioria de pessoas físicas. É lógico que temos aí as grandes empresas, mas também temos muitos CPFs comprando, então as pessoas acabam vendendo as suas ações com medo do que vai acontecer. Mas vamos então ver se é oportunidade ou armadilha, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês então alguns argumentos a favor e alguns argumentos contra também. Então agora a gente vai analisar se realmente isso é uma oportunidade ou uma armadilha. Aqui eu vou apresentar 2 cenários para vocês. O primeiro são argumentos a favor da oportunidade. Então, mesmo com a revisão para baixo, o Banco do Brasil ele ainda deve apresentar um lucro bem expressivo em 2025, em torno de 30 bilhões. Essas são as projeções. O dividend yield dele projetado, como eu mostrei para vocês aqui, é de mais de 11% e continua sendo bem atrativo. A queda de quase 13% em um único dia pode ter sido muito exagerada, lembrando que o mercado é extremamente emocionado e muitos investidores acabam agindo por impulsividade sem nem mesmo consultar as notícias ou olhar para o longo prazo. O banco também ele continua sendo uma empresa sólida com forte presença no mercado brasileiro e a carteira de crédito dele continua crescendo a taxas robustas. Agora vamos para o segundo cenário, então. Agora, alguns argumentos sobre a cautela. Então, a inadimplência, especialmente no agronegócio, ela pode sim continuar pressionando os resultados do banco. A suspensão de projeções importantes do guidance também gera muita incerteza. Terceiro, as ações ainda negociam a múltiplos elevados em relação à sua própria média histórica. Quarto, o cenário macroeconômico também segue
certo, com juros ainda elevados, pode sim continuar pressionando o setor bancário. E quinto, outros bancos, por exemplo, como Itaú, podem oferecer relação de risco-retorno melhor no momento. Então, para você que ainda não decidiu o que vai fazer com as suas ações do Banco do Brasil, se vai colocar elas aí na sua carteira, eu tenho aqui algumas estratégias de investimentos que eu acho que vai te ajudar bastante. Então, para quem já possui a ação na carteira, pode fazer bastante sentido você manter a posição considerando a solidez do banco, o histórico de recuperação que ele tem também ao longo dos anos. E como mencionou a Luiz Barsi nessa matéria que eu li e que eu falei aqui para vocês, ela diz que quem já passou por crises como de 2008, a pandemia e também o impeachment de Dilma Rousseff tem outra definição de despencamento de ações. Então é óbvio que quanto mais tempo você passar no mercado, mais maturidade você vai ter para administrar o seu portfólio e os seus ativos, e isso vai te trazer mais experiência também. Agora, para quem está considerando iniciar uma posição agora nesse momento, eu aconselho você a fazer uma entrada gradual. Então, faça aportes mais graduais, vai aproveitando as possíveis quedas adicionais que podem acontecer. Então, não faça um aporte de uma única vez, porque você pode reduzir sim o seu custo médio, mesmo com esse valor mais baixo, porque as ações podem cair nos próximos dias, e aí, se você aportar de uma vez, vai ficar sem dinheiro para fazer o custo médio menor. Segundo, gente, a diversificação. Então, não concentra todo o seu patrimônio somente em Banco do Brasil, porque isso é um erro. Então, também tem outras ações aí que estão com preços descontados. Tenho certeza que se você já tem uma carteira de investimentos, você deve ter outros ativos aí descontados. Então, você pode sim aproveitar essa queda aí com maior volume de aporte, mas tenta não aportar somente nela também. E fazer um acompanhamento mais próximo, gente. Então, fica atento aos próximos comunicados do banco, especialmente sobre a evolução dessa inadimplência, que é um ponto de atenção que a gente precisa olhar. E, por último, faça uma análise de valuation, certo? Faça a sua própria análise de valor justo. Isso é muito importante, considerando esses novos patamares de lucro e de rentabilidade também. E você que está assistindo esse vídeo, me conta aqui nos comentários para eu saber, Banco do Brasil é esse valor, você já está comprando ou vai esperar cair mais? E se você ficou até o final do vídeo, muito obrigada por assistir, a gente se vê no próximo vídeo, gente, tchau!